pessoal, sou a professora Rebeca e vim aqui tratar de estruturas de aço e madeira, hoje mais especificamente das estruturas de aço sujeitas à flexão. Então vamos verificar como eu calculo a resistência à flexão e dando um enfoque para FLT, flambagem lateral com torção. Vamos fazer um exercício que eu deixo enunciado aqui. Então, o enunciado diz: considere uma viga biapoiada com 15 metros de vão. É o que eu desenhei aqui. Sujeita a uma carga distribuída uniforme de projeto igual a 10 kN por metro. A seção transversal desta viga está detalhada no catálogo apresentado a seguir e considere-se, então, que ela está fletida em relação ao eixo de maior inércia. Então, eu fiz um corte aqui para a gente entender como está a seção. Bom, pessoal, a partir disso, a gente entende qual é a solicitação. MSD, momento solicitante de cálculo, é igual a 281,25 kN vezes metro. Bom, o que eu vou me concentrar realmente é no cálculo da resistência para depois só comparar com a solicitação. Então, para análise da resistência, eu devo listar todos os modos de falha possível. Então, a gente vai ter flambagem local da alma, flambagem local da mesa e flambagem lateral com torção. Se nenhum desses casos de flambagem ocorrer, a gente automaticamente é conduzido à definição da plastificação. Agora vamos ler um pouquinho mais o enunciado para entender um pouco melhor essa condição. Se a viga estiver contida lateralmente apenas nos apoios, qual o momento fletor resistente de cálculo desta viga? A viga suporta a carga a qual está sujeita? Você sugere alguma modificação no projeto desta viga? Então, pessoal, como a viga está contida apenas nos apoios, ao longo do vão ela pode sofrer flambagem, certo? E bem importante, né? Por que a gente estuda a flambagem dentro da condição de momento fletor? Porque toda vez que a gente tem um momento, por exemplo, aqui a gente tem uma viga biapoiada. O que vai acontecer? Uma seção, uma região vai estar tracionada e uma outra região vai estar comprimida. Então, na flexão existe compressão. E quando existe compressão, pode ocorrer flambagem, tá? A flambagem sempre está associada à compressão. Então, é por isso que a gente verifica a flambagem mesmo no momento fletor, porque no momento fletor a gente verifica tensões de compressão também, certo? Bom, dando sequência, a gente já fez a análise de flambagem local da mesa e da alma no exercício anterior, num vídeo anterior. E o valor de resistência associado a isso ficou igual a 231.041,5 kN vezes centímetro. Pois é, a unidade está diferente da solicitação, né? Então, eu já vou colocar a solicitação com a unidade de acordo com o que a gente está calculando a resistência. Agora sim. Então, pessoal, o fato da contenção só nos apoios existir não vai alterar em nada isso aqui, tá? Então, este parâmetro de resistência a gente já tem. A gente precisa agora analisar a flambagem lateral com torção para no final conseguir definir qual é de fato o momento resistente desta viga. Nos concentrando na flambagem lateral com torção. Pessoal, bem importante, tá? Em termos de norma, a gente vai utilizar principalmente o anexo G. Seguindo a metodologia já aplicada nas análises das outras flambagens,
a gente precisa calcular a esbeltez para flambagem lateral com torção. Mas qual é a formulação que eu devo utilizar? Então, as formulações, elas são definidas conforme a tabela G1. E, como eu já comentei com vocês, a gente vai estar neste primeiro grupo de casos aqui, tá? Então, olhando especificamente a flambagem lateral com torção, a esbeltez está indicada como LB sobre RY, tá, pessoal? Eu não vou ficar retornando na tabela, porque a gente vai estar trabalhando sempre nesta linha, tá? Em casos específicos, eu volto a mostrar a norma para vocês e qualquer coisa deixe no final do vídeo a indicação. Ok, então a esbeltez LB sobre RY. O que é LB? É o comprimento destravado. Do que? Do elemento estrutural em si, não é do perfil, pessoal, tá? Então, na verdade, se é uma viga, vai ser a distância entre os travamentos. No enunciado dizia que os travamentos estavam apenas nos apoios. Então, a distância entre travamentos é 15 metros. O que é RY? É o raio de giração em relação a Y. Isto eu vejo no catálogo. Se vocês observarem os parâmetros no eixo YY, vocês vão confirmar que o valor de RY é 7,66 centímetros. Bom, essas unidades não estão ok, né? Eu vou transformar aqui em cima para centímetro, multiplicando por 100. E com isso, a gente tem a esbeltez de FLT, que vai ficar 195,82. É um número 100 unidades. Bom, este parâmetro ainda não nos diz muita coisa, porque a gente precisa conhecer o lambda-P e talvez o lambda-R. O lambda-P, ele tem a seguinte formulação: 1,76 vezes raiz de E sobre FY. Bom, o catálogo nos diz que o FY é igual a 370 megapascal ou então 37 kN por centímetro quadrado. E o parâmetro E é um parâmetro constante na análise de aço, né? É 200 gigapascal ou então 2 vezes 10 na 4 kN por centímetro quadrado. Ok, então o lambda-P, pessoal, vai ficar igual a 40,92. Bom, se vocês lembrarem lá daquele gráfico que a gente usa para definir o cálculo da resistência, ele é sempre em função da esbeltez do que a gente estiver analisando. Esse gráfico tem uma parte reta, constante, uma parte reta inclinada e uma parte que é, então, uma curva. Esses limites de comportamento, eles são justamente definidos por essas esbeltezes, lambda-P e lambda-R. Bom, a esbeltez lambda-P, a gente viu que é 40,92. A esbeltez da peça que a gente está avaliando ficou em 195,82. Então, com certeza, a gente já passou do lambda-P. A gente está numa condição de possibilidade de flambagem. Não é um problema, a gente só precisa quantificar a resistência. Só que eu não sei se eu tô neste trecho aqui ou nesse aqui. Por isso, devo calcular o lambda-R. Bom, se vocês buscarem o lambda-R na tabela G1, vocês vão ver que vai estar escrito simplesmente ver nota 1 a seguir. Então,
Nessa tabela existem várias indicações, não só nesse ponto, em relação a notas que vêm depois da tabela. Então, quando eu digo para vocês que o que vocês vão utilizar é a tabela G1, claro, tudo aquilo que ela também for indicando. Se a gente observar o item 1, tá? Que tá aqui, a gente vai ter a indicação do lambda R, que é uma fórmula bem extensa, mas nós vamos ver agora como a gente utiliza, tá? E eventuais parâmetros que precisem, tá? Que não tenham sido definidos até agora, também estão listados aqui dentro desse item 1. É uma fórmula bem extensa, mas nós vamos listar então todos os parâmetros que a gente vai precisar para ela. 1,38 é uma constante da formulação. O próximo parâmetro que aparece aqui que a gente vai ter que definir é IY. Gente, nada mais é do que o momento de inércia em relação a Y. Então, olhando os dados do catálogo, no grupo de parâmetros eixo YY, a gente tem que IY é 16.316 centímetros na quarta. Próximo parâmetro que a gente tem aqui é o J. Pessoal, J, na verdade, é a inércia à torção. Essa inércia à torção, ela tá dada no catálogo, só que ela usa a nomenclatura IT no catálogo, tá? Então, a gente tem que cuidar que nem sempre o catálogo vai usar exatamente as mesmas letras. Então, IT é igual a 570,21 também centímetros na quarta. Ok, seguindo, RY. RY a gente já utilizou, né, gente? Esse valor é igual a 7,66 centímetros. J, bom, é o mesmo J. Beta 1, procurando no catálogo, não acho nada, mas se vocês observarem na nota 1 da norma, onde tem esta formulação, tem a formulação de beta 1, que é FY menos sigma R vezes W dividido por E vezes J. Bom, então para calcular toda essa formulação, eu ainda preciso calcular essa aqui primeiro. Vamos tentar definir ela, então. FY, bom, esse a gente conhece, né? O 37 kN por centímetro quadrado. O sigma R. O sigma R, se eu der uma investigadinha na norma, por exemplo, lá na nota 5, tá? A gente vai ver que ele deve ser 30% do FY. Então, eu simplesmente vou fazer 0,3 vezes 37 kN por centímetro quadrado. Em relação ao W, então, W é o módulo elástico do perfil e ele é um dado do catálogo, pessoal. Só que, se vocês observarem, eu poderia usar WX ou WY. Eu usarei WX. WX é igual a 6.095,4. Isso está em centímetros cúbicos. O E a gente já conhece também. E o J, bom, o J que está aqui é o mesmo que está aqui e o valor a gente já tem. Então, eu consigo já calcular esse beta 1. Bom, pessoal, aqui eu substituí todos os parâmetros. O beta 1 é um valor um pouco sem significado para nós e a unidade dele pode parecer meio estranha, tá? Aqui a gente vai ter essa simplificação do quilonewton por centímetro quadrado. Aqui o centímetro cúbico vai cortar com uma parte do centímetro na quarta e a unidade disso aqui vai ficar centímetro na menos 1. Então, o valor 1,38 vezes 10 na menos 2. Por que esse parâmetro é meio estranho, né? Não tem muito significado? É porque, pessoal, aquelas curvas de
de análise dos perfis, elas dependem de vários parâmetros, são curvas que vêm da análise experimental. Então, por vezes, a gente tem um parâmetro tipo esse, que a gente não sabe dizer exatamente, né, por que 1,38, e um parâmetro estranho também como esse, por exemplo. Mas é justamente por causa desse ajuste de curvas, tá, de flambagem. Ok, então a gente estava buscando os parâmetros para complementar esta equação. A gente terminou o beta 1, mas ainda falta CW, é o único que falta, porque os outros estão se repetindo. Então, CW, pessoal, é constante de empenamento. Por que ela aparece aqui, né? Porque um perfil sujeito à torção, ele pode empenar. A seção transversal dele pode deixar de ser plana, certo? Esse empenamento é um parâmetro do material, por isso está no catálogo. E se vocês observarem o catálogo, a gente vai ter igual a 14.676.643 centímetros na cesta. Bem importante, pessoal, o ponto que tá ali no catálogo não confundam com vírgula, é um número bem alto mesmo, tá? É isso aí. Ok, então agora a gente tem todos os parâmetros para calcular lambda R. Então, vou substituir aqui. Bom, pessoal, eu substituí todos os parâmetros aqui na equação. É bem importante que vocês tenham bastante atenção para não se confundir, porque como a conta é bem grande, isso pode acontecer. Por final, o lambda R vai ficar num valor de aproximadamente 127,97. Se eu volto na minha análise, a gente tem aqui o 127,97. E a esbeltez do perfil que a gente está avaliando é 195. Então, pessoal, quer dizer, ó, que a gente tá neste grupo aqui, ó, neste regime aqui. Como que calcula a resistência nesse caso? Lá no início do anexo G que vai ter a resposta. Como nós estamos analisando FLT, o grupo de formulações é este aqui. Então, conforme cada situação de esbeltez, a gente tem a formulação. É bem parecida com a formulação de FLA e FLM. Basicamente, a diferença é o parâmetro CB. Enfim, para o caso que o lambda ficar maior que o lambda R, a gente tem que o MRD vai ser M crítico dividido por gama 1, sendo que esse M crítico dividido por gama 1 nunca vai poder ser maior do que o MPL dividido por gama 1, tá? Então, destacando que essa resistência aqui é a resistência máxima possível à flexão, tá? Mesmo que numa análise de FLT eu chegue num valor superior, eu não devo considerar esse valor superior, tá? Eu devo considerar que o limite é o da plastificação. Bom, então, vamos calcular o M crítico e dividir por 1,1, que é o gama A1. Só para que a gente deixe, então, registrado, como o lambda ficou maior do que o lambda R, né? A gente tinha aqui o 195,82. Então, a resistência vai ser calculada pela formulação M crítico dividido por gama 1, sendo que esse gama 1 já é conhecido nosso, que vale 1,10 segundo a tabela 3 da norma. Então, vamos nos concentrar nesse M crítico. Consultando a tabela G1, vocês vão observar que no lugar do M crítico, lá do FLT, também vai estar escrito para ver a nota 1 a seguir. E na nota 1 a seguir, a gente tem uma formulação bem extensa para esse M crítico que eu tô trazendo aqui para vocês. A formulação é bastante extensa, pessoal, mas praticamente todos os parâmetros a gente já tem.
De todos os parâmetros que estão aqui, o único que a gente ainda não comentou, não apareceu, foi o CB. Bom, esse CB, ele tem um significado que é todas as formulações foram baseadas, então, numa condição em que o momento fosse constante ao longo de todo o elemento. Mas, por vezes, isso pode não ser verdade. O momento pode ser variável, certo? E uma condição dele ser constante é mais crítica do que uma condição dele ser variável. Então, o que acontece? Esse CB, ele vai ser um número sempre, tá? Maior ou igual a 1, porque ele vai aumentar ou no máximo deixar igual o valor desse momento. Para cada condição de vinculação, para cada condição de carga, a gente vai ter momentos diferentes, tá? Então, o que a gente deve considerar é realmente o diagrama que se tem. Como a situação que a gente está avaliando no exercício é bem corriqueira, tá? A gente tem uma viga biapoiada, sujeita a carga distribuída uniforme, a gente pode atribuir o valor de 1,14, tá? Este valor não tem unidade. Bem importante, se as condições de vinculação ou carga ficarem diferentes, o valor não é 1,14, tá? Então, seguindo na nossa análise, a gente só tem que resgatar todos os parâmetros, tá, pessoal? Então, eu já vou substituir aqui nessa formulação, porque a gente já discutiu um pouquinho de cada um deles. Pessoal, como a conta acaba ficando bem extensa, a gente tem que cuidar sempre as unidades, tá? E aqui já tá todos os parâmetros substituídos. O valor aproximado deste cálculo vai ficar 102.766,9 kN vezes centímetro, certo? Bom, isso ainda não é a resistência. A resistência seria este parâmetro dividido por 1,10, que é o gama A1. Isso vai representar 93.424 kN vezes centímetro. O que a gente tem que se perguntar, né? Se esse valor é possível. Então, esse valor aqui, ele é menor do que o MPL dividido por gama 1, tá? Esse valor de MPL dividido por gama 1 era 231.041,5 kN vezes centímetro. Então, esse valor tá coerente, ele não pode ser superior. Mesmo se ele fosse superior, a gente adotaria isso aqui. Então, pessoal, comparando os três modos de flambagem, a gente pode dizer que a resistência da peça é sempre o menor valor encontrado nos três casos, tá? Então, a resistência da peça vai ficar em 93.424 kN vezes centímetro. Esse valor, gente, ele é maior do que o MSD. Se vocês verificarem, a solicitação de cálculo ficou em 28.125 kN vezes centímetro. Bem importante, vamos voltar para o enunciado, né? Se a viga estiver contida lateralmente nos apoios, qual o momento fletor resistente de cálculo desta viga? O momento fletor resistente de cálculo desta viga é 93.424 kN vezes centímetro. A viga suporta a carga a qual está sujeita? Sim, suporta, porque a resistência é superior à solicitação. Você sugere alguma modificação no projeto dessa viga? Bom, se a gente for observar, né, a resistência está 3 vezes maior
do que a solicitação. Então, existe aí um gasto desnecessário de aço, né, de material. Claro que aqui ainda faltaria verificar o esforço cortante, porque sendo uma viga, ela vai estar sujeita ao cortante e ao momento fletor. Então, se atender também ao momento fletor se atender também ao esforço cortante com folga, a gente pode e deve reduzir a seção para ter um projeto mais econômico, mais competitivo. Certo, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero ter contribuído.